A energia vai para onde o seu foco está. E quem está inseguro e alimentando insegurança vai atrair e vai criar situações para fortalecer a insegurança. Por isso que a gente está batendo com muita força com esse martelo, de ajudar coaches e terapeutas a vencerem a insegurança, que eu imagino que é talvez o maior sabotador. As pessoas não focam no propósito, não focam no legado que querem deixar e ficam aprisionados nessa teia de insegurança. É preciso mudar a linguagem. É preciso mudar a linguagem. Não é a linguagem do discurso, né? Porque o discurso, às vezes, não é verdadeiro. Ninguém mente para Deus. Você não mente para o universo. Esquece. É mudar a linguagem interna. E aí eu quero trazer outra pergunta de prova, porque eu sou assim com meus alunos. Eu faço pergunta difícil mesmo. Marquinhos. Vai. Dentro de cada pessoa tem um diálogo interno. Tem. Aquela voz que não para de falar. O que você falaria para aquelas pessoas que, por exemplo, têm medo de vender, têm medo de não conseguir captar clientes, têm medo de falar de preço, têm medo de se expor e, por isso, enterram os seus propósitos e os seus legados? Olha só. Marquinhos, está com você agora. Tem uma coisa que a gente precisa... Eu compreendi isso. E eu deixo... É uma pergunta que você pode responder para você também, mesmo, né? Mesma. Você tem mais medo de dar errado ou mais vontade de dar certo? Então, essas duas perguntas, elas são muito importantes, tá? Porque às vezes a gente tem mais medo de dar errado. E quem tem medo de dar errado vai alimentar a crença de que não pode, de que não consegue, de que não é possível, isso não é para mim, eu não nasci para isso. Quando eu digo para mim, isso não é para mim, eu não nasci para isso. Mas eu não sou a Eliane. Mas eu não sou o Marco. Realmente, você tem que ser você. Tá? Você tem que ser você. Tá bom? Você tem que justamente ser você e construir realmente aquilo que você mais deseja. Mas se você tem a vontade de dar certo, aí o que começa a vir? As crenças que vão alimentar isso. Eu sou capaz, eu sei que eu posso. Se algo acontecer, eu sei como dar a volta por cima. Se de repente se a nuvem está vindo ali, eu sei que o sol vem. Então, alimentar essas crenças que a gente chama de crenças fortalecedoras. Para que outras crenças, aquelas que são bem de raizona, sabe, que não são bacanas, desamor, desamparo e desvalor, tomem conta. Porque aí é melhor, eu digo sempre, né? É melhor dizer assim mesmo. Eu vou e estou disposto a fazer o que for necessário, eu sei que eu tenho condições, do que ficar dizendo ai de mim, ai de mim, ai de mim. Igual aqueles textos, né, do período renascentista, né, que tinha muito ai de mim. Então, ninguém é vítima. Eu digo isso. Você pode ocupar o lugar que você quiser. E eu espero que você ocupe o lugar de protagonista da sua história, de sujeito da sua história. Porque foi isso que eu fiz, foi isso que a Eliane me mostrou. Que eu podia ser sujeito da minha própria história e servir e construir uma estrada linda, sabendo que nesse caminho, tá? Se eu quiser andar pela avenida, eu tenho que trabalhar. Nada cai assim. Né? Olha, Marquinhos, vou cavar esse buraco um pouco mais. Calma. Você falou assim, você tem mais medo de não dar certo ou desejo de fazer funcionar, né? Ou vontade de dar certo. Medo de dar errado. Vontade e desejo, né? Isso, Medo e vontade. Pega essa vontade. Tem uma coisa que eu tenho constatado, sabe? E que eu estou trazendo com muita força dentro do Despertando Potencialidade. Grava isso aí, galera. Anota. O que você acredita é muito mais poderoso do que o que você deseja. É ainda mais poderoso do que a sua vontade. Eu quero ter agenda lotada, eu quero faturar 20 mil por mês com atendimentos 30, 50. Eu quero poder viajar 3 vezes por ano, 4 vezes por ano. De fato, lá dentro de você, na sua verdade secreta, você acredita nisso?
A gente não está falando aqui de discurso, de falar bonitinho do que você posta no Instagram. Eu estou falando de acreditar de verdade. Porque aquilo que você acredita gera comandos para todo o seu sistema e para todo o universo, além de você. É a mente fora do corpo. Não adianta só ter vontade e querer. Isso é uma parte. O principal, o ponto de virada, anota isso aí, leva a sério, é o que você acredita. É a tua fé que cura, é a tua fé que salva. E acreditar é ter fé em algo. Não estou falando da fé religiosa somente, também, mas não somente, mas é eu me reprogramar a ponto de me conectar com aquela semente divina e sagrada que está em mim, sim, porque se eu sou criatura de um Criador infinito, existem partículas da criação em mim. É magia, é mágica dentro de você. Se conectar com essa parte sua, sagrada, e dizer para Deus, eu acredito que eu posso co-criar a minha realidade. Porque nós somos co-criadores da nossa realidade. Isso. A dificuldade que você passa foi você que acreditou que podia ser assim. E por isso você deu espaço. A facilidade que você vai criar depende de você também criar esse espaço. De você ser o atrator da realidade que você quer viver. E aí isso depende de algumas coisas. Da sua matriz de significados, do que você consegue enxergar na realidade que você está vivendo, dos teus fatores de criatividade, da sua capacidade de planejar de forma quântica. É porque tu não estás nessa turma agora do Despertando, Marquinhos, mas o Despertando evoluiu muito nesse sentido, sabe? Hoje, o Despertando Potencialidades trabalha muito com esse olhar da cocriação, além de toda a base da PNL e da neurosemântica que ele já traz, que já é maravilhosa. Mas a gente tem trabalhado muito forte nesse olhar. Eu, como co-criadora da vida que eu quero ter. E aí a gente traz ferramentas muito práticas e simples, exercícios diários. Meninas, só você vendo o campo de comentários da plataforma você entender o que tem acontecido, verdadeiros milagres. Pessoas que estavam... Outro dia uma aluna falou assim, Eli, eu revivi, eu ressuscitei sem ter morrido de vez. Eu ressuscitei para a vida. E aí foi contando as coisas que ela já tinha conquistado. Eu penso que o nosso papel como coach, como terapeuta, é ser esse instrumento, sabe? De verdade. Independente da linha que você atua, se é psicologia positiva, se é constelação, se é reiki, se são terapias holísticas, se é o coach puro, se é um coach mais espiritual, independente do que você faz. Nós somos um time de pessoas que desperta o melhor do outro. E o melhor está conectado com quem você é, com a sua essência. O Criador é infinitamente mais inteligente do que nós. Então, eu tenho batido muito nisso. O que é que você acredita? Aí, sabe onde é que está a tranca? O cadeado? É que, às vezes, tem um bichinho dentro da gente, chamado orgulho, que ele não nos permite ver. Ele quer mascarar. Só que não tem fake nessa parada, entendeu? Não adianta fazer um fake, porque não vai rolar. É o que você acredita mesmo. Vai ter que olhar para as feridas, transformar essas feridas. Você falou muito bem, né? O desamor, o desamparo, o desvalor. Vai ter que olhar para essas feridas, se assumir humano e, como a fênix, se renascer. E aí você vai ver a diferença.